Olá a todos vocês, que a paz esteja convosco. É muito bom que vocês estejam aqui nesse canal da Rede de Homens, que hoje eu vou ter uma mensagem abençoada para vocês. Então, dedique algum tempo para ficarmos juntos. Eu tenho certeza que essa mensagem vai ser poderosa para a sua vida. Antes de nós iniciarmos a mensagem, um recadinho muito importante para vocês. Vocês que ainda não se inscreveram no canal da Rede de Homens, vai lá, se inscreva, ative o sino de notificações para que vocês possam ser notificados assim que postarmos novos vídeos. E se gostou do vídeo, curte o vídeo, faz o comentário. Isso é muito importante para a divulgação do canal no YouTube, né? Que aí vai se posicionando e aí muitas outras pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem ouvirão, ok? Combinado? Posso contar com vocês de estar prestigiando o nosso canal? Então tá bom. Então, como eu falei, em nome de Jesus, eu tenho certeza que essa mensagem vai ser transformadora para a vida de vocês. Amém? Então vamos lá, vamos para a mensagem. O nosso tema de hoje, ele vai falar sobre o lugar da salvação. Quem não quer conhecer esse lugar da salvação? E o menos que você espera, esse lugar da salvação está aí, na sua casa. Amém? Você imaginaria que o lugar da salvação está na sua casa? Está aí na sua casa, né? E é através desse tema que vamos entender um pouquinho de que realmente a salvação vai estar na nossa casa. Eu vou estar lendo no livro de Atos, no capítulo 10, o versículo 22 até o 27, para que nós possamos já iniciar com o entendimento, né, desse tema de hoje. Amém? Vamos à leitura. A palavra bíblica diz o seguinte: eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio vai ao seu encontro, ajoelha-se e curva-se a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Amém? O que nós podemos tirar de aprendizado lendo esses versículos dessa passagem, né? O que essa história de Cornélio poderá estar nos ensinando para a nossa vida, para que possamos estar transformando a nossa casa num lugar de salvação, não só para nós, mas para todos os nossos familiares, amigos, por que não, né? Antes de nós entrarmos na mensagem, eu vou só colocar uma introdução para que possamos ter uma reflexão, né, para o que nós estaremos lendo nessa mensagem de hoje. Na introdução, né, como uma reflexão que eu disse, está escrito, diz o seguinte: essa mensagem fala da história de um homem chamado Cornélio, centurião romano, que ao mesmo tempo era admirado e também rejeitado por alguns judeus. Entretanto, não apenas recebeu a salvação, mas também foi usado para trazer muitas outras vidas para viverem também a mesma experiência vivida por ele
com Deus. Então você imagina, né? Só para a gente já ter uma pequena reflexão com base na mensagem, imagina um centurião romano. Um centurião romano naquela época é como se fosse um capitão, um soldado de uma grande patente que comandava batalhões de soldados romanos. Então você imagina que para os judeus um romano já era um motivo de confusão, né? E no caso aqui de Cornélio, ele conseguiu com o seu caráter, os seus valores, ele conseguiu criar uma amizade com os judeus. Porém, ainda existiam alguns judeus que não gostavam muito dele só pelo fato dele ser um romano, né? Então isso aí eu vou deixar como uma reflexão para nós entendermos toda a história da vida de Cornélio, né, na mensagem de hoje. E aí o que nós podemos aprender com a história de Cornélio? Né? O que nós podemos aprender? E eu vou estar mostrando para vocês que nessa mensagem que nós lemos, eu consegui extrair 3 lições para a nossa vida. Vamos entender quais são essas 3 lições para a nossa vida? Vamos lá. A primeira delas, que eu coloco aqui, ele era um homem cheio da sede de Deus. Cornélio era um homem cheio da sede de Deus. Mesmo sendo um centurião romano, ele tinha sede por Deus, mas não conhecia tudo sobre a vontade de Deus para a vida dele. Quantas pessoas nós já conhecemos, já vimos, já passaram por nós, que tem aquela sede de Deus, fala de Deus com a boca cheia, mas não tem conhecimento de tudo, né? Principalmente de qual que é o propósito de Deus para a vida dele, né? Então, pelo menos eu conheço muita gente, eu acho que vocês que estão do outro lado, com certeza, conhecem muitas pessoas que também têm sede de Deus, só que não conhecem, né? Se nós lermos com base nessa primeira lição, eu extraí também do livro de Atos, do capítulo 10, eu extraí alguns versículos só para a gente elucidar essa primeira lição que nós aprendemos aí com a leitura inicial da história de Cornélio, né? Se nós lermos lá em Atos, capítulo 10, primeiramente vamos ler do versículo 25 até o 27. Depois vamos ler o versículo 30 e 31, ok? Vamos lá, versículo 25. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Aí vamos pular agora para o versículo 30, de Atos, capítulo 10. Versículo 30. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Amém? Agora você imagina, vamos uma reflexão nessa leitura que nós fizemos agora. Cornélio estava orando. Então nós imaginamos mais um centurião romano, né? Como que um centurião romano estaria orando para Deus? Primeiro que os romanos naquela época não cultuavam a Deus, cultuavam outros deuses, né? Não o nosso Deus, o Deus vivo. Mas no caso, como nós sabemos, Cornélio estava cheio da sede de Deus, então orava. Porém, ele não tinha conhecimento do que ele estava fazendo. E aí, o anjo enviado por Deus aconselhou, né? Aconselhou que ele realmente buscasse uma pessoa para que orientasse ele. E nada mais, nada menos do que o apóstolo Pedro.
Maravilha, imagine hoje, né? Pensou? Nós lá recebendo na nossa casa um dos apóstolos de Jesus Cristo para nos ensinar. Nossa, que coisa maravilhosa, imagine, né? Então, assim, como descrevi na introdução, Cornélio era um centurião romano e buscava a Deus, né? Orava, ajudava os pobres, mas não conhecia ainda a palavra de Deus. Então, nós sabemos hoje que existem pessoas que ajuda as pessoas, compra a cesta básica, faz isso, faz aquilo, faz todas aquelas obras, ajuda os pobres, as crianças, que as suas obras não fará com que ele tenha a sua salvação. Então, a nossa missão é o quê? É encontrar essas pessoas e orientá-las. No caso aqui, Cornélio buscou o apóstolo Pedro, para que realmente ele fosse orientado com relação à palavra de Deus, né? Tanto que, ao receber o apóstolo Pedro em sua casa, nós vimos, ele prostrou-se diante dele para adorá-lo, num ato de idolatria, a qual Pedro impediu de imediato, dizendo: homem, levante-se, eu sou uma pessoa comum, eu não sou um santo, não sou nada. Então, para você ver o nível de conhecimento que ele tinha. Então, hoje nós temos como uma primeira lição com relação à história de Cornélio, de que realmente nós temos que ter a sede de buscar a Deus, porém, aprender com pessoas que conhecem a palavra, para que possa nos orientar, para que nós não ficamos fazendo as coisas sem ter noção do que está sendo feito, né? Principalmente no que se refere às coisas de Deus, achando que está fazendo coisa certa, mas na verdade acaba não fazendo coisa certa, né? Uma segunda lição que eu consegui extrair dessa mensagem foi que ele foi despertado por Deus e buscou ajuda em quem poderia lhe instruir na palavra. Se nós lermos na palavra, no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 30 e 33, Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa, e de repente um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. 32. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então aqui, aquilo que eu falei, Deus, através do anjo, orientou que Cornélio fosse buscar o apóstolo Pedro, para que ele fosse a pessoa que iria instruir, né? O desejo que Cornélio tinha de conhecer a Deus era tanto, né? A sede que nós falamos era tanto, que o Senhor lhe deu a visão de um anjo, que o instruiu a procurar Pedro e convidá-lo para ir à sua casa. Então Deus, aquilo que nós sabemos, Deus não faz acepção de pessoas. Então, no caso aqui, o Cornélio, que era um centurião romano, Deus enviou um anjo para ele, para dar uma direção. Isso nos remete a que, quando mais nós estaremos precisando de Deus, Deus vai enviar um anjo para nos dar uma direção do que está acontecendo, né? Se fez isso com Cornélio, que era um centurião romano, imagine o que ele pode fazer por nós, que somos filhos dele, né? Então, nesse caso, Cornélio, quando viu a visão do anjo com a missão, ele não hesitou. De imediato, ele foi cumprir. Fez o que foi mandado, né? Ou seja, não perdeu tempo. Aquilo que eu já fiz em algumas mensagens anteriores, às vezes perdemos a bênção por não fazer de imediato, ou demorar muito para fazer. E aí a bênção vai embora. No caso aqui de Cornélio, quando Deus, através do anjo, deu a visão e instruiu ele de buscar Pedro, ele não perdeu tempo, né? Não hesitou em cumprir
Não ficou tentando entender, será que é isso mesmo? Será que sou eu que estou ouvindo? Será que é isso? Será que é aquilo? Não ficou questionando. Ele de imediato foi lá e mandou os seus servos a buscar o apóstolo Pedro, né? E aí reconheceu que naquele momento estava a presença de Deus na casa dele. E ele estava aberto para ouvir a palavra de Deus. Tem muitas questões também nesse sentido que nós temos que aprender. Será que todos nós estamos abertos para poder ouvir a palavra de Deus? Existem, infelizmente, muitas pessoas que mostram interesse, né, têm aquela sede de buscar a Deus, mas está com o coração fechado. Né? Pessoas que simplesmente ouvem a mensagem, que entra por um ouvido e sai pelo outro. São pessoas de coração duro, né? Pessoas que não estão abertos para poder ouvir a palavra. Isso é muito ruim. Então nós temos que aprender com Cornélio, né? Que, lembrando, era um centurião romano. Ou seja, ele era um dos principais que deveria estar com o coração duro e tampouco reconhecer nosso Deus como sendo o Deus Todo-Poderoso. Mas não, ele estava realmente com sede de estar recebendo a Deus. E por isso ele declarou estar aberto para ouvir a palavra de Deus, seguindo a instrução do anjo de mandar buscar o apóstolo Pedro, né? E é isso que precisamos querer experimentar. Esse é um dos ensinamentos principais do que eu estaria aqui. É que nós precisamos querer experimentar. Aqueles como Cornélio, ter um coração aberto, um coração desejoso de aprender. Não um coração duro, um coração amargo, não. Tem que ter um coração aberto. Por quê? Porque senão a palavra ela entra e sai tão rápido como entrou. Não consegue penetrar, né? E aí, com isso, nós tendo um coração aberto, um coração desejoso para aprender, nós realmente estaremos vendo Deus fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Amém? E como último ensinamento, que é o terceiro ensinamento e último ensinamento que eu extraí da mensagem de hoje, né, da leitura inicial, sobre a história do centurião Cornélio, eu coloco aqui que Cornélio não só abriu a sua casa para receber o apóstolo de Jesus, que foi Pedro, mas também convidou seus familiares e amigos. Ou seja, ele não era uma pessoa que queria só para ele, egoísta, não. Ele convidou pessoas, seus familiares, seus amigos, para também receberem isso. E nós conseguimos ler isso aí também, através da palavra de Deus. Se nós abrirmos lá no livro de Atos, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 24, vamos ler o versículo 27, o versículo 44 e o 48, para nós podermos entender essa terceira lição aqui, amém? Então vamos à leitura. Então, versículo 24. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Versículo 27. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Versículo 44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. 48. Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Amém? Então vamos imaginar esse momento, né? O centurião Cornélio manda chamar o apóstolo Pedro, ele vem até a casa, é recebido, aí começa a ensinar tudo referente à palavra de Deus, né? E ainda mais, ensinar uma pessoa que estava ali presente, que conviveu com Jesus. Então nós imaginamos que foi uma reunião tremenda.
E realmente, ali o Espírito Santo desceu e realmente todos ali aceitaram Jesus e foram batizados em nome de Jesus Cristo. Então imagine que coisa maravilhosa, né? Então Cornélio, ele foi uma pessoa especial. Nós podemos considerar que Cornélio foi uma pessoa muito especial. Não só porque se mostrou aberto para receber o Senhor, mas também porque fez questão de convidar seus parentes, amigos, para aquele momento especial de transformação da sua vida. Ele não queria ser transformado sozinho. Ele era uma pessoa de coração bom, que nós já vimos, lemos anteriormente, de coração aberto, desejoso, mas ele não queria só simplesmente a bênção e a transformação para ele. Ele convidou pessoas para isso. Ele não queria bênção só para ele, mas também para sua família, para os seus parentes, amigos. Então imagine, né, que a casa dele deveria estar lotada de gente, né? Deveria estar uma casa muito cheia, né? Talvez até sem muito conforto, né? Apertada, né? Mas isso é que é o X da questão. Isso não impediu que todos tivessem uma experiência única com Deus. Então nós temos que levar isso como uma lição de vida. Quando nós estamos atrás de uma transformação, nós temos que imaginar que essa transformação não é só para nós. É uma transformação que às vezes ela começa por nós. Porém, ela vai ser, vamos dizer assim, ela vai ser refletida em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que eu falo que às vezes uma pessoa na família, quando se converte, né, se batiza, uma pessoa que busca o entendimento, busca Deus, a presença, com certeza toda a sua família se converte também. E por quê? Porque vão estar vendo as mudanças, a transformação na vida daquela pessoa. Por isso que é muito importante que quando, que é o terceiro ensinamento, quando nós buscarmos uma transformação na nossa vida, tenhamos esse desejo também de que todas as pessoas que estão ao nosso redor também possam ser transformadas da mesma forma que você foi transformado, né? E como conclusão da mensagem de hoje, eu coloco o seguinte, que essa história do centurião Cornélio nos remete a reproduzir essa experiência bem-sucedida de Cornélio, onde a bênção do Senhor se estabeleça não só na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas, para que elas possam ser transformadas. Aquilo que eu falei, eu estou dando uma ênfase nisso aí, porque nós não podemos, nesse momento, sermos egoístas. Nós temos que, como se diz, espalhar tudo isso. Nós temos que refletir a presença e a glória de Deus que está acontecendo na nossa vida para todo mundo, para que também eles sejam atingidos, né? Por isso que eu falo, nossa missão é falar de Jesus e da palavra de Deus, e assim buscar, como Cornélio, a presença do Senhor. Falar para todo mundo quem foi Jesus, qual foi o milagre que Jesus fez na sua vida, dar um testemunho, falar da palavra de Deus, não importa para quem seja. Não tenha vergonha, não seja tímido, não escolha pessoas. Às vezes, no momento que você está naquele local, é o momento para você falar. Mas aquela pessoa, ela precisa ser transformada. Temos que ter um pensamento como Cornélio nesse momento, de estar falando com essa pessoa de Jesus, justamente para quê? Para que essa pessoa possa também receber a bênção e ser transformada, né? E que isso fique na sua mente, isso fique no seu coração. E como uma última frase que eu deixo para vocês, antes de nós entrarmos numa oração, que Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Se nós agirmos como Cornélio, Deus com certeza, eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar em todas as áreas da sua vida. Amém? Fique com esse pensamento. Fique com esse pensamento para a sua vida. Não deixe, às vezes por detalhes,
que uma simples alma passa despercebido na sua frente. Não podemos ser o evangélico agente secreto, onde ninguém sabe quem nós somos e de onde nós viemos. Mas eu tenho certeza que a outra pessoa, ela está precisando ser transformada. Amém? Eu gostaria de estar orando por vocês nessa mensagem, orando para a vida de vocês. E nesse momento reflita, né? Pessoas que talvez, né, vocês que têm entendimento da palavra, pessoas que já passaram por vocês e acabaram, às vezes sem querer, às vezes passando despercebido. Refletir, para que Deus realmente dê discernimento e inteligência para isso, para que nós possamos ser os Cornélios no nosso dia a dia, para que aquilo que Deus fez para nós não seja somente para nós, mas para todas as pessoas, porque elas precisam. E nós estamos vendo aí situações no mundo que estão acontecendo, que existem muitas pessoas com sede de busca por Deus, e às vezes não sabe o caminho, e o caminho somos nós somos o caminho. Amém? Então eu vou estar orando para a sua vida, para que nós possamos concluir a mensagem de hoje. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te peço essa noite, que o Senhor coloque a mão sobre todas essas pessoas, Senhor, todas essas pessoas que estão ouvindo e vendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor derrame bênçãos na vida deles, Senhor. Ó Senhor, traga prosperidade, Senhor. E não só isso, Senhor. Faça com que eles tenham um coração bondoso, um coração cada vez mais desejoso, para que possa receber a sua mensagem, Senhor. Receber a Ti a tua vida, Senhor. E o Senhor deu discernimento, inteligência, para que eles possam, Senhor, estar cada vez mais sendo os Cornélios, Senhor, que nós lemos hoje. Sendo os Cornélios para levar para a vida de todas essas pessoas que precisam o entendimento que Cornélio buscou através do apóstolo Pedro. Que nós sejamos eles, sejamos os Cornélios, Senhor. Ó Deus, eu que te peço, Senhor, dê inteligência para cada um deles. Ó Senhor, dê discernimento, Senhor, para que eles possam atuar. De repente existe uma pessoa nesse momento que está tendo que ser um Cornélio, mas está sem entendimento do que deve ser feito. Às vezes é um chefe dessa pessoa, às vezes é um vizinho, às vezes é uma pessoa que não tem muita amizade, mas nós temos que ter esse entendimento. E o Senhor vai nos dar todo esse esclarecimento. É que eu te peço, Senhor. Abençoe a vida deles, a vida dos seus familiares, fortaleça cada vez mais a saúde de cada um. Dê discernimento com relação à questão financeira, abra portas para aqueles que estão desempregados, aqueles empresários, Senhor, traga cada vez mais novos clientes. Deus, o Senhor sabe quais são os desejos, quais são as necessidades de cada um. E eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame bênçãos na vida de cada um. Deus, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem reservando um tempinho aí para estar acompanhando essa mensagem. Espero vê-los com certeza na próxima mensagem que estaremos gravando aqui no canal da Rede Homens no YouTube. Tá ok? Um forte abraço e fiquem todos com Deus.